um ponto de inflexão na tua história. Eu tenho que fazer, ou eu dependo disso agora. Minha família também depende do que era. Então acho que talvez ali nesse momento foi o que deu o clique, assim, vamos sair dessa posição que tu tá, porque do jeito que tá, tu vai ficar pra sempre nisso e tu não vai evoluir. Naquele momento, assim, eu enxergava isso como um trabalho. Eu vou ali, vou atender e era isso. Não imaginava tudo que tinha por trás também do negócio, né? Minha função, na minha cabeça, naquele momento era, vou fazer um atendimento, vou levar uma bandeja e é isso. Eu vou ficar pra sempre fazendo isso. Olhava o trabalho como uma coisa negativa, talvez, digamos assim, né? Tipo, tem que levantar pra ir trabalhar. Isso faz com que a gente não vai pra frente. Por um bom tempo, assim, foi algo que me travou e foi me segurando, talvez, e de fato, eu era muito novo, né? Então, a minha cabeça não era uma cabeça que conseguia enxergar, olhar pra frente, né? Minha visão era muito fechada, talvez por um momento que eu tava vivendo na loja, assim. Acho que principalmente isso foi o que eu precisei mudar dentro de mim. E olhar que, cara, se eu continuar deitado, talvez do jeito que eu tava, né? Acomodado, eu não ia ser feliz. Hoje tu tem 25 anos, né? E ainda é novo, né? O cara fala, era um guri, mas ainda é, né, cara? A gente ainda é novo, né? Hã, e quando tu falou há pouco, quando tu trabalhava na loja Teutônia, trabalhava, estudava de noite. Eu imagino que naquela época tu ainda enxergava aquilo de fato como um trabalho, Sim. né? Como um trabalho e talvez nem como o trabalho que tu almejava, né? Hã, seguir, que tu te enxergava no futuro. Tanto é que tu estudava contabilidade, né? Exato. E, cara, tenta resgatar um pouco, assim, o que que tu entende que mudou, ou a forma que tu enxerga hoje, não vou dizer o mundo, a forma que tu enxerga hoje, eu quero café, versus aquilo que tu vivia, não sei, se a gente tá falando de 5 anos atrás, tu tinha 20 anos, né? Então, o que que tu percebe, assim, que mudou, assim, na tua forma de encarar o trabalho? Cara, pergunta difícil, assim, né? Mas, de fato, naquele momento, assim, que nem tu falou, eu enxergava isso como um trabalho, né? Tipo, vou ali, vou atender e era isso, né? Não imaginava tudo que tinha por trás também do negócio, né? Então, minha função na minha cabeça, naquele momento, era, vou fazer um atendimento, vou levar uma bandeja e é isso. Eu vou ficar para sempre fazendo isso, né? Então, não consegui olhar o quanto que eu poderia crescer dentro desse negócio também, né? E também eu era uma pessoa que, digamos assim, não gostava, talvez, de trabalhar, né? Tinha 18 anos, não é que não gostava, mas olhava o trabalho como uma coisa negativa, talvez, digamos assim, né? Tipo, tem que levantar para ir trabalhar, né? Então, aquilo que fala, assim, domingo de noite, quando o cara escutava na TV ali Faustão, começava o Fantástico, digamos assim, o cara, amanhã eu tenho que trabalhar, levantar cedo para ir abrir a loja, né? Então, tinha esse olhar, digamos assim, para isso, né? E isso faz com que a gente não vai para frente, né? Então, por um bom tempo, assim, foi algo que me travou e foi me segurando, talvez, e de fato, eu era muito novo, né? Então, a minha cabeça não era uma cabeça que conseguia enxergar, olhar para frente, né? Minha visão era muito fechada, talvez por um momento que eu estava vivendo na loja, assim, né? Então, acho que principalmente isso foi o que eu precisei mudar dentro de mim, né? E olhar que, cara, se eu continuar deitado, talvez do jeito que eu tava, né? Acomodado, eu não ia ser feliz, né? Porque, de fato, aquele período, assim, eu não estava realizado profissionalmente, né? Também fui fazer contabilidade porque cara, talvez ia ajudar nos números, entender um pouco mais, assim, né? Mas também era uma faculdade que eu fazia e não, tipo, brilhava o olho, assim, legal isso, que massa isso, né? Então, era algo que também não me dava vontade de estudar o conteúdo, né? Então, acabei fazendo mais por fazer para ter uma faculdade, né? Tanto que depois eu acabei trancando o curso e não dei sequência, né? No curso de contabilidade em si, né? E aí foi que em 2020, ali, quando deu a pandemia, e aí na primeira semana, assim, até é uma coisa assim que hoje eu olho e, tipo, eu não sinto mais vergonha, mas por um bom tempo eu senti assim, meu, cara, como é que eu tive esse pensamento? Né? Tipo, ali na primeira semana, cara, eu não sabia a proporção do que era também, eu olhei, nós vamos ficar fechados, vou poder ficar em casa. Né? Tipo, tinha essa visão, né? De fato, uma visão muito de colaborador, né? Tipo, não de dono do negócio, né? Como eu já exerci algumas funções, né? Tipo,
líder, digamos assim, do time, gestão, fazia toda essa parte, né? Tinha uma função de sócio junto com o pai, digamos assim, né? Mas não exercia a função de sócio, né? Longe disso. E aí, quando aconteceu a pandemia, e aí eu comecei a ver que o dinheiro não vinha mais para conta da empresa, né? Daí na segunda semana, meu Deus do céu, cara, como que a gente vai pagar os boletos? A gente começou a mexer ali em provisão que tinha, né, para pagar funcionário mais lá na frente. E aí, eu me lembro que eu conversei ali com o pai, cara, a gente precisa abrir a loja de novo, mas, cara, como que a gente vai fazer? E aí veio muito vocês, né, tipo, trazendo direcionamento, cara, vamos ir pro delivery, vamos atrás disso, né? E aí eu me lembro que o pai pegou e falou, cara, eu não sei nada disso, cara, vai atrás, né? Eu acho que talvez esse foi o momento que talvez deu um clique, assim, na minha cabeça e, cara, eu tenho que fazer, né? Tipo, eu dependo disso agora. Minha família também depende do que era, né? Então, acho que talvez ali nesse momento foi o que deu o clique, assim, meu, vamos sair dessa posição que tu tá, porque do jeito que tá, tu vai ficar para sempre nisso e tu não vai evoluir, né? Tu vai estar te travando do teu crescimento, digamos assim, né? E aí, foi de fato que eu comecei a ir atrás e quando deu certo, eu falei, meu, deu aquela sensação de dever cumprido, digamos assim. E aí começou a abrir as portas e eu acho que eu mudei daí de fato o meu pensamento, né? E no momento até, eu me lembro assim que eu sempre queria vir para a franqueadora, né? Era desde o início ali, era uma coisa que eu sempre falava muito pro Felipe, assim, meu, quero ir para a franqueadora, quero ir para a franqueadora, quero ir para a franqueadora. E eu me lembro que ele falava, cara, calma, não tem ainda espaço para isso, meu, continua fazendo trabalho, foca aí na loja, que um dia essa oportunidade vai aparecer, né? E hoje, que bom que não apareceu lá em 2018, porque se tivesse aparecido, eu acho que não teria dado certo, porque o meu pensamento lá naquele momento, minha forma de enxergar os desafios do dia a dia não era como em 2020 eu enxergava e que já era ainda muito inferior, né? Tipo, como eu enxergo hoje, né? Tipo, mesmo assim foi muito desafiador, mesmo tendo esse avanço já, digamos assim, na minha forma de pensar naquele momento, né? Mas, cara, é muito legal isso. Sempre falo, quando alguém consegue verbalizar episódios, fatos, pensamentos do passado, que não é de certo ou errado, mas que talvez, enfim, né? E sem sentir. Não é sem A gente sente um pouquinho de vergonha, mas o fato de conseguir falar é muito bom, né? Então, assim, tu consegue. Porque no fim do dia não é tu assumindo isso pra mim ou pra quem tá ouvindo aqui, é pra ti mesmo, né? É tu conseguir olhar pra dentro e falar assim, cara. Pois é, né, eu reclamava que não tinha oportunidade, né, ou talvez que aquilo não era o que eu imaginava, eu queria crescer, eu queria fazer isso ou aquilo, mas eu não tinha vontade de trabalhar, né, não tinha preferia se pudesse escolher ficar em casa, né. E aí, vamos lá, todo mundo às vezes tem isso, né, pô, tem aquele dia que tá frio, tem aquele dia que tá chovendo, pô, é bom ficar, né, embaixo da coberta, enfim, o que for, né. Mas não pode ser a regra da gente, não pode ser todos os dias isso, né, não pode ser todo dia eu preferir não ir trabalhar em detrimento de outra coisa. Cara, isso tá errado. Isso é porque tu não achou o teu trabalho ainda, tu ainda não achou algo que te motive. E bem na boa, se tu não achou, cara, não vai aparecer oportunidade, não vai aparecer evolução, as oportunidades elas só aparecem primeiro quando a gente muda o nosso pensamento. E aí na mesma linha que a gente tanto trabalha, né, interno no Quero, fala muito de episódios, enfim, de desafios que a gente passa na vida. Cara, beleza, a pandemia foi um desastre, né, econômico, familiar, saúde, tudo, né? Foi muito ruim. Mas alguns aprendizados vieram, né? E olha que interessante pra ti, né? Foi ela que fez tu virar a chave. E talvez isso se ajudou porque tu tava no ecossistema, assim, o teu pai, tua família dependia daquilo, né? Então ali, aquele drama de tu ver que, opa, eu não posso olhar só eu como colaborador aqui, que não, vou fechar as portas e eu posso ficar em casa e vou seguir recebendo meu salário. Foi teu primeiro pensamento, né? Por quê? Porque tu não estava feliz trabalhando, tu não tinha ainda entendido realmente o valor daquilo. E aí quando tu por, digamos, ter o benefício de estar numa família ali que era empreendedora, né? Que era dono do negócio e que se o negócio não dá certo, caramba, tu viveu isso ali, tu começou a ver assim, não, mas peraí, vai faltar dinheiro pra pagar boleto, vai faltar dinheiro pra isso, pra aquilo, tem que fazer alguma coisa. Isso foi uma virada de chave tua.
que talvez se não tivesse acontecido ali a pandemia, naquele momento ali, tu ia seguir no eterno vazio, na vontade de, não, eu não sou feliz aqui, eu seria feliz se eu trabalhasse na franqueadora. Ou eu seria feliz. Só que, igual a gente já falou outras vezes, com essa mentalidade, ou tu ia entrar na franqueadora e ia mudar, ou tu ia sair. Exato. Tu não ia se encaixar na nossa forma de trabalhar, né? Então, foi digamos assim, foi uma coisa ruim que aconteceu, mas que virou uma coisa muito boa, né? Dá pra até contar, quase falar como assim, um ponto de inflexão na tua história, né? Que passou a tu enxergar, não é o mundo, assim, mas passou a enxergar o trabalho de uma outra forma depois daquilo. E o fato que tu teve que desenvolver o protagonismo pelo teu pai ter falado assim, cara, é contigo, né? É tu, eu não sei fazer isso, ajuda a dar um jeito. E aí tu puxou aquilo como responsabilidade. E aí, principalmente, eu acho que é um ponto-chave na vida de todo mundo, especialmente quando, sei lá, talvez entre os nossos 20, 30 anos ali, quando o cara tá meio perdido ainda do que vai fazer e tal, tentando se identificar. Em algum momento o cara tem que passar por algo que reforce a autoconfiança da gente, né? E o fato de tu ter conseguido tocar esse projeto de virar o delivery, de ajudar a fazer a loja se manter naquele período, cara, foi muito importante pro negócio, mas foi importante para ti. Opa, peraí, eu tenho condições de resolver algum desafio diferente de levar a bandeja e tirar o pedido lá dentro da loja, que acho que era isso que tu ficava enxergando, assim, não, eu não quero esse trabalho aqui de fazer café, caixa, bandeja, isso e aquilo pro resto da minha vida, né? Então, quando tu conseguiu fazer aquela atitude ali, tu vê, cara, tem algo muito mais a ser feito do que só o operacional do dia a dia, né? Exato. E, de fato, assim, que nem tu comentou, se talvez tivesse vindo para a franqueadora ou até mesmo para qualquer outro lugar, eu ia talvez ter continuado com esse sentimento. Porque o que mudou, de fato, não foi o meu trabalho, foi a forma que eu enxergava as coisas, né? Então, eu mudei dentro de mim o meu pensamento em relação a isso, né? E mesmo se o cara vai para outra empresa, muda o lugar, né? Acho que tudo vai ser maravilhoso. Tá, talvez pode ser, tu vai para outro lugar e talvez tu te encaixa mais naquilo. Mas tu vai ter que mudar o teu pensamento dentro, porque vai ser 2, 3 meses, né? Aquilo vai virar a tua rotina de novo. E aí acaba que tu volta a ter a mesma sensação que tu tinha antes. A Né? música do Fantástico ia incomodar de Exato, novo. exato. Porque, de fato, o problema não está no trabalho, né? Eu acho que, na maioria das vezes, o problema está na pessoa internamente, né? Então, acho que isso foi o ponto principal que eu consegui virar essa chave dentro de mim, virar um pouco, talvez, né? Porque, de fato, ela virou mais depois, na frente, né? Tipo, trabalhando na franqueadora e enfrentando alguns desafios aí mais difíceis, talvez, digamos assim. Ou talvez difícil porque eu não estava ainda 100% com a chave virada, né? Então, Perfeito. enfim, acho que isso é o mais importante, né? A gente olhar para dentro e virar a nossa chave, né? Não achar que o problema é trabalho, né?